Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E sabe aquele tipo de livro que você às vezes vê na estante, demora para começar a ler, fica enrolando, mas quando você lê você se surpreende e se pergunta por que demorei tanto para começar, afinal o livro é tão bom e estava aqui disponível para mim? Essa foi a sensação de quando eu li A Cor da Pele. Foi a minha última leitura, concluí a leitura ontem e estou ansioso para conversar com vocês. Então, se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita, deixa aquele like, comente, compartilhe para ajudar no engajamento, bem como, se você gosta de fantasia, suspense policial e terror, dê uma olhada nos meus livros, porque eu sou escritor, o link está na descrição. Vamos lá! A Cor da Pele é um livro que foi publicado aqui no Brasil, se não me engano, faz uns 2 anos, 1 ano e pouquinho mais ou menos, pela editora Trama, uma editora que eu gosto bastante e que tem trazido muita coisa de qualidade aqui para o Brasil. A Cor da Pele é uma obra que vai contar a história do Bob, esse rapaz aqui da capa. O Bob, ele é um jovem adulto, ele tem 22 anos, que mora ali na periferia de Auckland. Ele possui uma vida muito complicada, mora apenas com sua mãe o criou sozinha durante toda a sua vida, foi mãe solteira, e no caso, ambos precisam pegar vários turnos ininterruptos de trabalho ali nos restaurantes e bares onde eles trabalham, para poder ganhar gorjeta e tá ali, digamos assim, arcar com as despesas do mês, principalmente o aluguel, que é o mais importante, afinal é onde eles têm um teto sobre a cabeça deles. Porém, certo dia, a vida do Bob vai mudar, já que Aaron, um amigo dele da época de infância, sai da prisão depois de 3 anos. Ele cumpriu toda essa pena por causa de tráfico, envolvimento com tráfico, e agora que ele está de novo às ruas, Bob está ansioso para reencontrar o velho amigo. Ocorre que quando ele encontra esse amigo dele, ele percebe que algumas coisas mudaram. Desde a aparência física ali do Aaron, como ele está mais musculoso, ele está mais carrancudo e também possui algumas tatuagens que de início Bob não reconhece. E que no final das contas Bob vai reconhecer essas tatuagens no pior jeito possível, descobrindo que o seu amigo, durante o tempo que ele ficou preso, se tornou um supremacista branco, um neonazista, neofascista. E em meio a toda essa situação, o Bob acaba se vendo como cúmplice de um crime praticado pelo amigo, obviamente um crime de ódio contra uma pessoa negra. Sendo que o Bob, ele é uma pessoa que possui pai preto, apesar de ele nunca ter conhecido o pai, ou pelo menos até certo momento, já que o pai dele retorna à vida do Bob ao longo dessa história, isso não é spoiler, está escrito na sinopse, e filho também de uma mãe branca. Sendo assim, por não ter conhecido o pai, ter crescido com uma mãe branca, ser uma pessoa preta de pele clara e ter um avô extremamente racista, o Bob sempre se viu como uma pessoa branca e vai ter que confrontar agora sua própria identidade, se reconhecer como uma pessoa negra a partir do momento que ele passa a conviver novamente com o seu melhor amigo, que agora é um supremacista branco. E tudo isso em meio a cúmplice de um crime. Enfim, em A Cor da Pele, a gente tem uma história extremamente engajante. São 22 capítulos ao longo de 252 páginas. É um livro super rápido de ler, porque o autor, ele acaba ali te convidando sempre no final do capítulo a você avançar. Uma vez que a gente tem capítulos que são focados a partir da perspectiva do Bob, afinal ele é o nosso protagonista da obra, mas vira e mexe a gente vai ter capítulos focados na Izzy, que é a mãe do Bob, e também no Robert, que é o pai do Bob. A Izzy tem capítulos muito ali relacionados às suas dificuldades pessoais, que vão desde o alcoolismo e também aos traumas do passado, e aos poucos esse trauma do passado a gente vai entendendo o que isso tem a ver com o presente, com a vida presente dela e do filho dela, ou seja, a relação dela com o pai, que como eu falei, era uma pessoa extremamente racista, no caso o pai dela, avô do Bob, mas também a questão dela do alcoolismo, como isso afetou a relação dela para com o Robert, o que aconteceu para o Robert ter se ausentado durante tanto tempo, e agora que o Robert está de volta, quem é ele? Por que ele está de volta? O que ele está fazendo ali? E como ele pode impactar a vida tanto da Izzy quanto principalmente do Bob? E ao longo disso tudo, a gente vai ter esses capítulos da mãe e do pai do nosso protagonista. Os capítulos principais, que são do Bob em si, são extremamente interessantes, porque a gente vê todo esse conflito em torno do personagem sendo desenvolvido. Ele demora para aceitar quem ele é, e aos poucos, conforme ele vai aceitando quem ele é, ele fica cada vez mais, digamos assim, apavorado com a situação que ele está envolvido. Porque, por si só, ele já fica muito assustado com o que aconteceu, com o crime que o Aaron cometeu, mas conforme ele começa a se identificar com uma pessoa negra, ele fica ainda mais assustado porque ele percebe que ele é alvo também do ódio, não só do amigo, ou suposto melhor amigo dele, mas também de toda uma sociedade que está ali ao redor. Afinal de contas, o autor aqui, o escritor da obra, ele faz muitos paralelos bem interessantes.
interessantes, já que durante toda a história que a gente acompanha aqui, que é uma história que se passa ao longo de 2 dias, a gente vê muitas vezes os personagens que estão ali ao redor, os personagens secundários, discutindo sobre um julgamento que estava acontecendo na época, que no caso é o julgamento do O.J. Simpson, que é um caso muito emblemático dentro dos Estados Unidos, que é um julgamento que envolve muito questões raciais, preconceitos, pré-julgamentos e etc. Além de relações de poder, eles são cara, né, que era jogador de futebol americano, o que isso influenciava, não influenciava, enfim, muito foi debatido, as pessoas muitas vezes têm suas opiniões, mas muito pouco realmente vai ali no que aconteceu no caso do O.J. Além disso, a gente também tem, né, o fato de que o nosso protagonista, ele é muito fã de quadrinhos, mais especificamente da Marvel e mais especificamente ainda dos X-Men, o que é muito interessante, já que X-Men acaba sempre trazendo essa questão ali, né, de preconceito, os mutantes refletem uma questão dentro da sociedade, o próprio Bob fala às vezes que ele se vê como o Fera, o personagem do X-Men, ou seja, um cara que acaba se escondendo perante a sociedade, mas que tem uma aparência que ele acaba, digamos assim, deixando guardada para ele mesmo. Ele, no final das contas, sempre soube que ele é uma pessoa negra, mas ele tinha medo de mostrar isso para a sociedade, porque como ele seria julgado? A sociedade vê ele como uma fera, por mais que ele realmente não seja isso. Ele é uma pessoa competente, uma pessoa extremamente inteligente, ele é um cara que tem conflitos com a mãe, mas não deixa de ser um bom filho, ele é um cara que guarda rancor do pai até descobrir que o pai voltou, mas no momento fecha as portas para isso, sem falar que por mais que ele relute, ele aos poucos vai compreendendo o que aconteceu na sua vida, porque ele é como é, porque ele relutou a sua própria identidade e efetivamente a aceita em certo momento. A Cor da Pele é um thriller que traz aspectos sociais importantíssimos. Ele é uma obra que deixa você instigado para ler, tanto pelo desenvolvimento dos personagens em si, mas porque você quer entender o que vai acontecer com esse personagem, porque afinal de contas ele está envolvido com um crime que ele não queria estar envolvido, que ele não fez questão de estar envolvido, mas que infelizmente devido a todo o seu contexto social ele acabou se vendo naquela situação. Dito isso, esse livro, na sua premissa, não na sua história em si, mas na sua premissa, me lembrou até um pouco a outra história americana, por mais que a outra história americana seja meio que o inverso. É um supremacista branco que acaba preso e sai da cadeia com um pensamento diferente, mas agora tem que confrontar o irmão que tem um pensamento parecido com o dele. Vale a pena, fica aqui a recomendação, tanto desse livro quanto do filme, porque A Cor da Pele é um livraço, vale muito a pena, e o final é um final e tanto. Me impactou, eu achei o final bem interessante, porque por mais que ele seja um tanto quanto melancólico, por mais que ele seja um tanto quanto triste em certos momentos, ele também reflete muito uma sociedade preconceituosa, uma sociedade sem estrutura social. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.